TT Alerta. Bem, estamos de volta pela TV Canal 11, lembrando a você que está em casa nos acompanhando, 3643-1111, a sua participação juntamente com a nossa equipe nesta sexta-feira, dia 21 de junho. Temos aqui uma pergunta aqui ao ex-prefeito Roberto Petto, a Luciane Miura, que mora no bairro de São Pedro, ela pergunta o seguinte, estamos aqui discutindo a questão das passagens, a questão do manifesto, né? O senhor acredita que os manifestantes no dia 27 deveriam exigir as suas casas populares que até hoje não saíram? Eu não tenho dúvidas disso. Alguns já exigiram ontem, né? Eu acho que, na verdade, essa manifestação, ela não está simplesmente atrelada à questão da passagem, não. Eu acho que a questão do preço da passagem foi a gota d'água, né? E diga-se de passagem, a motivação aconteceu em Teresópolis, porque um grupo pequeno de pessoas estava toda semana na porta da Câmara, com o nariz de palhaço, e com cartaz, é bom que se diga isso, né? Cobrando essa questão, desde o início, desde que teve a passagem. Estão lá 4 meses, quase 5 meses, fazendo a mesma coisa. Toda semana tinha alguém lá reclamando do aumento da passagem, né? E agora, com a motivação nacional, foi a gota d'água para Teresópolis. Então, só que as principais queixas não são aumento da passagem. Eu acho que o que o povo está merecendo, está cobrando, né? E eu acho que a gente foi muito feliz quando colocou isso na manchete da Teresópolis hoje. Merecemos respeito. O que o povo quer é se sentir respeitado. Ele não quer que a opinião dele prevaleça. Eu não sei o que o Vladimir pensa disso. Mas ele quer, pelo menos, que alguém ouça e, olha só, eu fui ouvido, eu opinei, eu cheguei lá e fiz a minha sugestão, né? Eu acho que essa questão, ela é fundamental nesse momento. Então, eu acho que o povo quer isso, é o respeito, né? Em todos os níveis, em todos os níveis. Ele não quer mais ouvir uma promessa de que, olha, eu vou falar com o empresário para baixar o preço da passagem, para ver se o movimento esfria, para daqui a sei lá quanto tempo acontecer ou não acontecer, ou de repente conseguir baixar 10 centavos na passagem hoje, né? E daqui 3 meses aumentar 20. Se não meter o dedo na ferida, se não buscar uma solução, porque essa conta ela tem que fechar. Essa conta ela tem que fechar. É o que o Vladimir estava falando. Então, como é que você pode abaixar a passagem? É a prefeitura pagando a gratuidade, se o motivo é a gratuidade, e um dos motivos é isso. Isso significaria, né, tirar o dinheiro de um bolso e usar outro bolso. Ou será que, com um projeto muito maior, diminuir a carga tributária dos insumos da empresa? Porque se hoje você tirasse, né, o imposto do óleo diesel, por exemplo, da transportadora, né, da concessionária, o que ia acontecer? Ia baixar drasticamente o preço da passagem. Isso não é uma forma de você dividir renda? Em vez de você emitir o Bolsa Cachaça, Bolsa Família, cheque não sei o quê, Vale Gás, em vez de você criar incentivos para quem não trabalha, será que uma forma de distribuir renda não seria essa? Isso não seria uma forma de compensar e dar uma condição melhor? Será que Teresópolis, por exemplo, precisa de tantos alunos andando de ônibus? Eu, por exemplo, estive em São Paulo. Eu ia fazer uma pergunta para você. Bicicleta, vocês sabem, eu fui até apelidado pejorativamente por um arqui-inimigo, né, que eu não vou aqui citar o nome, de ciclista acaju, né? Ele leu poucas revistas em quadrinho, ele poderia ter me chamado de ciclista prateado, né? Em homenagem ao surfista prateado, ficaria mais simpático. Mas eu só ando de bicicleta aqui em Teresópolis há 7 anos. Sol, chuva e tal. Então posso falar de cadeirinha. Teresópolis é uma cidade ótima para o ciclismo, né? Não tem o nível de violência no trânsito que existem nos grandes centros. Não é tão frio quanto Copenhague, né? Não tem o gelo de Copenhague, onde a população, 37% da população anda de bicicleta. É uma cidade de pequenas dimensões, é uma cidade cujo centro urbano tem uma
uma densidade, uma certa densidade. Depois aí tem segundo distrito, terceiro distrito, de bicicleta só para atleta, né? Mas eu quero lembrar o seguinte, nós podemos mudar a maneira como o teresopolitano se movimenta na cidade, com várias ações, né? Ontem entrevistei uma moça, que era minha vizinha na Granja Guarani, ela reclamando que os motoristas, infelizmente, por falta de um banheiro público na região, fazem xixi na rua, né? Estou citando aqui um caso simplesinho, né? Mas é o exemplo da falta de uma inteligência nas coisas. Não é impossível fazer, gente, mas o olho do poder público tem que estar mais aberto, né? A lente do poder público tem que pegar cada cartazinho desse, né? Cada pessoa dessa tem uma contribuição a dar. As pessoas querem contribuir com o poder público. Elas não estão aqui para destruir o patrimônio público. Elas não querem as pichações. A grande maioria da população não faz parte dessa tribo, né? Essa tribo é uma tribuzinha pequena que dá para manter numa boa, né? Que também podem ser canalizados, né? Eu me lembro de uma vez um projeto nos Arcos da Lapa, que é um patrimônio, né, da cidade do Rio de Janeiro, que foi revitalizado, eu participei dessa ação. Tinha o problema dos pichadores. Aí pensaram na solução repressiva. Vamos colocar policiamento. Não. Chamamos os grafiteiros, demos uma parede gigantesca. Eu lembro disso. Tivemos o apoio de uma empresa de tintas e você vai hoje lá na Lapa, tem um mega painel, as pessoas respeitam, aquela tribo foi atendida na sua necessidade de se expressar, né? Então, a leitura do ser humano é o desafio do político. E eles tomam conta hoje. do painel hoje. Com Ninguém certeza, mexe. com certeza. Mas A cidade de Teresópolis tem muita gente boa. A pergunta que eu ia te fazer é o que era, né? E mais ou menos, você calcula mais ou menos a idade, né? Sou talvez um pouco mais velho, mas quando eu estudava lá no interior de São Paulo ainda, né? Eu andava para a escola. Eu estudava mais ou menos numa escola que ficava a 2 quilômetros da minha casa, né? Já tinha uma subidinha. E gordo e tudo, eu gordinho subia todo dia, né? Eu lembro que eu saí de casa às 6h10 da manhã, porque às 7 horas começava a aula. E não fez mal nenhum. Há dois fatores aí, né? O primeiro fator eu me lembro que no Rio de Janeiro se estabeleceu a relação entre o aluno e a distância da escola. Então, se matricular o aluno próximo ao lugar onde ele mora. Isso é uma coisa, a primeira coisa. É uma grande solução. É a primeira coisa. Segunda coisa, em São Paulo eu vi a Marta copiou a ideia dos CIEPs, deu um outro nome lá, né? E um desses lugares, próximo à Barra Funda, que já é ali para o fim do metrô, uma área mais de periferia de São Paulo, eles colocaram 300 bicicletas de bambu. Eu fui a São Paulo fotografar esse projeto. As crianças saíam em comboios para as suas casas em bicicletas de bambu. Um projeto ecológico, um projeto inovador, um projeto que cuidava de assuntos como qualidade de vida, a atividade física na vida das crianças, monitoradas por uma pessoa contratada. Esse projeto foi interrompido na gestão do Zé Serra, depois que ele perdeu, ele decidiu parar de pagar os monitores. Então as crianças não podiam mais sair nas ruas, as bicicletas foram recolhidas e uma coisa boa deixou de acontecer por causa de uma miopia política, né? Mais ou menos como aqui em Duque de Caxias, o nosso amigo deixou o lixo nas ruas, né? Quando saiu e perdeu as eleições. O Brasil não pode mais viver esse tipo de coisa, Demerval. Eu acho que a gente precisa mudar a fase do jogo, né? E os exemplos estão aí. Vamos pegar, vamos copiar, vamos trazer para Teresópolis e vamos melhorar a cidade. Bem, o Jonathan Duque mandando um abraço aqui para o doutor Roberto Petro e também o nosso amigo Vladimir Cavalcante. E a Luciane Miura perguntando o seguinte: de acordo com o discurso do Roberto Petro e de acordo com o discurso do Vladimir Cavalcante, né, nessa matemática e planilha numérica, se o monopólio acabaria e de que maneira o cidadão teresopolitano não seria prejudicado na questão do transporte público. Quem responde primeiro? Roberto Petro ou Vladimir Cavalcante? Tanto faz, mas eu acho o seguinte: a questão do monopólio, ela pode acabar ou não acabar em função da contraprestação de serviço.
eu acho que o que prejudica a cidade, até porque, na verdade, esse monopólio ele acabou acontecendo com o tempo, mas eram 3 empresas, né, com pessoas jurídicas distintas, e é uma maquiagem, né, mas foi uma licitação que foi ganha. E, na verdade, hoje, né, as empresas que se estabeleceram, elas têm um respeito, entre aspas, nas áreas, porque se criou praticamente feudos. Olha, eu não vou disputar com Petrópolis não, porque eu não quero que a empresa de lá venha me perturbar aqui em Teresópolis. Isso aí eu estou falando de forma muito clara e transparente, que é o que a gente ouve, né, circulando nas ruas. Agora, o que é importante é a qualidade do serviço prestado, né, e o preço justo. E que a fiscalização de fato aconteça. Sinceramente, eu não me preocupo se amanhã o prestador de serviço for A, B ou C. Eu me preocupo que o serviço seja de qualidade e que o preço seja justo. E para que isso aconteça, tem que botar o dedo nessa ferida, porque empresário nenhum vai trabalhar de graça ou vai trabalhar para ter prejuízo. Até porque ele quebra. Então não dá para a gente querer jogar a culpa, veja bem, exclusivamente do empresário. Não estou dizendo que eles estão certos. Não estou em defesa do empresário. Agora, essa comodidade, dessa conivência que existe entre o poder público, olha só, vamos usar a maneira mais simplista de resolver? Qual é? Dá um aumento e dilui na passagem e está resolvido o problema e eu vou aumentar a gratuidade. Isso é que não pode mais acontecer. É essa ferida que a gente tem que colocar o dedo. E aí sim, unindo a população e todos os níveis de decisão, chegar a uma solução. A dona Dilma, a presidente, vai abrir mão, né, de algumas coisas para poder, de repente, subsidiar os insumos da empresa e baixar o preço da passagem, que é uma forma de distribuição de renda, na minha concepção, é um ponto positivo. Vamos reestudar essa gratuidade, vamos colocar os alunos estudando perto. Teresópolis, eu acho que não tem nenhum bairro que o aluno tem que andar mais de 1,5 km para chegar numa escola. Não estou falando do interior, só que o interior não é transportado também pela empresa, não. No interior, o município, já, pelo menos na minha época, nós tínhamos os ônibus escolares que transportavam, e hoje ainda tem. Eu acho que o professor Leonardo continua com esse trabalho, e até contratou vans para isso. Mas então eu acho o seguinte, é fácil você resolver. Agora, temos que ter todas as escolas no mesmo nível de ensino, um ensino com qualidade, né? Eu me lembro e falo com maior honra, maior prazer, né, que durante a nossa gestão, as pessoas saíram da escola particular para ir para a escola pública, não era porque não economizar, não. Era pela qualidade do ensino da escola pública. Isso foi um orgulho para nós. Lamentavelmente, com o Jorge Mário caiu muito, mudou hoje. O professor Leonardo está fazendo um trabalho muito bonito, está tentando fazer com que a coisa volte ao que era. Mas o que tem que fazer? Vamos dar ensino de qualidade em todas as escolas, pegar o aluno, deixar ele estudando próximo da sua casa, que eu tenho certeza que nós não vamos ter 20 mil alunos tendo que pagar um ônibus, não. Falando isso da rede municipal de ensino, né? O Estado já tem uma situação um pouco diferenciada, mas o Estado tem que se mexer. Né? O Estado tem que se mexer. E a gente tem que ter transparência nas coisas. Não adianta você querer resolver um problema sem um diagnóstico, né? Então, tudo isso que você acabou de dizer mostra que não se trata de reduzir 20 centavos. As soluções envolvem pessoas com competências específicas, os problemas estão interligados. Eu estou aqui pensando, né, em muitas outras coisas, né? Você vê cada vez mais o mundo discute a sustentabilidade, né? O que é a sustentabilidade? É o quanto custa você ter um ser humano no planeta Terra, né? Então, se eu tiver que viajar 3.000 quilômetros para fazer uma aula, eu gastei mais tempo indo e voltando e gastei mais dinheiro fazendo isso do que estudando. Quer dizer, eu estou substituindo o investimento na atividade fim
que é a educação, que é o que você está falando, pela atividade meio, que é o transporte. O transporte é o meio, a educação é o fim. Eu vou gastar mais no transporte do que na educação, se o fim é educar, entendeu? Então, nós temos que repensar a maneira de fazer as coisas, recuperando, inclusive, coisas e maneiras como eram feitas no passado, né? Avançamos para uma degradação do meio ambiente, e a mobilidade urbana está sendo pensada em muitos lugares do planeta, cada vez mais a escala humana. O que você pode fazer a pé, né? Copacabana, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais faz entrega domiciliar de bicicleta. É um caso internacional. Pouca gente sabe disso, né? Precisamos mexer no transporte? Sim, mas precisamos mexer de uma maneira inteligente nessa grade toda, né? Você tocou em duas feridas que afetam o bolso e a lucratividade de um negócio, que é o idoso e a gratuidade do estudante. Pode se mexer nisso, isso tem que ser definido como um objetivo estratégico. A sociedade senta com o empresário e senta com o poder público. Isso em Hong Kong aconteceu para cuidar de problemas de contenção de encostas, né? Quanto custa uma vítima da tragédia? E quanto custaria prevenir a vítima da tragédia? Custa muito mais barato prevenir. Em Hong Kong, o cara chega lá, pega o camarada que está morando numa área de risco, o poder público, né? Chama ele para uma reunião, chama uma empreiteira, conversa, olha só, tem certeza que você quer morar ali? Se o cara disser que sim, o poder público diz, ok, mas nós não vamos dividir o custo social disso com essa sociedade, não. Aquilo ali, para você poder morar com segurança, nós vamos ter que fazer uma obra que vai custar tanto. Você vai pagar no condomínio, entendeu? É uma outra mentalidade. Não dá para você sair, né, gastando o dinheiro do teu vizinho, né? Você vai para o botequim, senta com os amigos e alguém paga a sua conta. Não existe sociedade que possa sobreviver a esse modelo. Eu queria fazer um comentário sobre a questão do monopólio, né? Eu acho que alguns setores da economia, não só no Brasil, mas no mundo todo, tendem, nesse momento da história, a regimes monopolistas por uma questão de escala de produção, né? Segunda coisa é que as empresas também não são mais só de um dono, né? Então eles, na verdade, são sócios entre si, porque tem cotas de participação uns nas empresas dos outros. É uma maneira de você se proteger de situações de cenário futuro. O camarada hoje, que é o dono da empresa de Teresópolis, já divide a sua empresa com outro de Rio das Ostras e assim sucessivamente. Dá os 20% aqui, leva os 30% de lá. São os arranjos empresariais, né? Isso é uma dinâmica. Agora, não pode haver, Beto, a omissão da regulamentação por parte do Estado e a falta de transparência, porque aí ninguém sabe mais o que está acontecendo. Isso também, eu acho que pode beneficiar alguns grupos econômicos e o oportunismo também, né? Então o cara vai praticar o preço que quiser, como a gente viu lá no Complexo do Alemão, gerar a justificativa que bem entender, porque é faroeste. Nesse aspecto, eu acho que nós estamos precisando de mudanças, mas o governo está meio vendido na história. Ele está meio, tipo assim, me prestaram tantos favores e eu agora não tenho nem como tomar uma atitude de arrumar a casa e botar a regra do jogo. Alguém vai ter que fazer esse movimento. A regra do jogo é urgente. A partir dela, se define rentabilidade, né? Se define quanto cada um vai ganhar, se define oligopólio, monopólio, tudo isso dentro da lei, sem precisar de um acordo ou de um jantar para resolver. Com transparência. É claro, com transparência. A população precisa dessa transparência, né? E você que está em casa, participando também aqui através da nossa plateia virtual, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ao nosso último intervalo comercial e no retorno, o último bloco do Trialerta Debates desta sexta-feira, dia 21 de junho. Já já estamos de volta. Tere Alerta.